Senhores vereadores, está em segunda discussão e votação o projeto de lei legislativo 183 de 2018, que disciplina a colocação de propagandas mediante fixação de panfletos, folders, folhetos e qualquer tipo de material impresso publicitário, de autoria do nobre vereador Edival Barbosa Paz, professor Edival. Senhores vereadores, está em segunda discussão. Ok? Eu quero atender. O vereador está pedindo pela ordem ou está discutindo? Ok. Então eu vou atender pela ordem o nobre vereador Rogério Gonçalves Pereira. Ok, Rogério? Presidente, é só porque eu não estou entendendo direito. Está entrando na terceira vez esse projeto em votação. Porque na semana passada votamos a primeira. Vossa Excelência pode até... Finalizou a primeira votação, o senhor pode pedir recontagem dos votos e analisar segundo o regimento interno, lei orgânica. O senhor, de uma forma errônea, no meu ponto de vista, iniciou uma segunda votação do mesmo projeto, no qual já teria sido votado, né? Aí eu me ausentei do plenário, porque não concordo, porque o projeto já tinha sido votado anteriormente, e agora você está colocando o projeto em votação da terceira vez. Então eu quero saber qual o resultado que tem que dar nesse projeto, para mim não perder o meu tempo, porque se não der o resultado que, não sei, alguém não espere, vai voltar de novo? Porque semana passada foi votado em primeiro, e a partir do momento que o senhor falou a votação está encerrada e contabilizou os votos, ela tem que ser recontada os votos, não votado novamente. Porque senão todas as vezes que o meu projeto não passar, eu vou pedir para votar de novo até o dia que ele passe. Levantada a questão de ordem do nobre vereador, essa presidência não tomou o cuidado, e eu quero aqui de público pedir desculpa à imprensa, às pessoas que nos assistem, os internautas, que eu não pedi a verificação de presença como tem que ser. A gente acabou provocando a votação, naquela oportunidade se verificou que existiam vereadores que estavam presentes no painel, portanto, não estava presente em plenário. Essa presidência achou por melhor voltar à primeira votação e coloquei à disposição dos nobres pares a verificação de presença e, consequentemente, o projeto foi votado em primeira discussão e votação e agora ele se encontra em segunda discussão e votação. Ele está em discussão. Eu quero então, justamente para sanar isso aí, o senhor já esteve já teve a oportunidade de falar, agora, naturalmente, eu vou dar a oportunidade, por questão de ordem, do nobre vereador Sebastião Vieira de Lira. Senhoras e senhores vereadores, público presente, presidente, analisando, e até porque eu estava no meu gabinete aqui atendendo, e analisando todo o feito que foi construído numa sessão anterior, eu concordo com o vereador Rogério, e a justificativa que Vossa Excelência deu aqui não é plausível. Haja vista que nós nunca pediu, a presidência ou qualquer outro presidente pediu nesta Casa de Leis que fosse colocado aí a lista de presença conforme o artigo 103 que Vossa Excelência agora encontrou no regimento interno. Então, se sempre foi discutido da forma que sempre foi pautada essa casa, eu acho que o vereador Rogério ele tem razão. E não só ele, como os demais vereadores, deveriam até ter saído do plenário também. Que daí impediria, de uma vez por toda, para que o projeto fosse votado. Para mim, eu sou bem tranquilo nas minhas votações. Mas eu quero aqui deixar registrado também que um vereador, quando ele tem um projeto reprovado num ano legislativo, ele só pode apresentar esse projeto novamente, ou qualquer outro vereador, no ano subsequente. Então é brincar com o conhecimento de nós vereadores aqui, que conhecemos o regramento daqui. Então eu fico indignado, já quero de antemão deixar certo, nós estamos em 15 aqui, agora eu quero ver o que é que vai acontecer. Mas eu sou favorável ao entendimento do vereador Rogério. Senhores vereadores, está em discussão?
Não, está em discussão. Você vai discutir, vereador, que o senhor já pediu questão de ordem. Então, ok. Questão de ordem o senhor não pode pedir, ok? O que o senhor quer? Então o senhor não fez pedido, ok? Ok, mas é para discussão? É para discussão, ok. Ok, vereador, ok. Está em discussão, aí agora em discussão, em segunda discussão, para posterior votação, o projeto de lei 183/2018, que disciplina a colocação de propagandas mediante fixação de panfletos, folders, folhetos de qualquer tipo de material impresso publicitário de autoria do nobre vereador Edival Barbosa Paz. Está em discussão, com a palavra o nobre vereador Rafael Laranjeira. Mais uma vez, boa tarde a todos. Senhor presidente, assim como foi feito no projeto do Poder Executivo, que versava sobre a questão das adegas, o projeto que foi reprovado em primeira votação por esta casa, se o entendimento da mesa for de ter que voltar às votações, nós teríamos que voltar às votações com a verificação de presença de todos os projetos daquele dia, não só de um projeto. Então, assim, se volta o projeto, o A e o B não volta, então nós estamos partindo do princípio da isonomia. Nós estamos beneficiando um projeto A e prejudicando outra matéria. Então, assim como o projeto que versava sobre as adegas, que foi reprovado por essa casa, este projeto também foi reprovado e Vossa Excelência, como presidente, declarou de forma correta este projeto. Vossa Excelência declarou que o projeto ficava prejudicado. Vossa Excelência não deveria ter votado e feito a nova votação, até porque Vossa Excelência, pela contagem de momento, estava correto. Por isso, por esse entendimento, que assim como o vereador Rogério, eu também me ausentei do plenário quando revoltou esse projeto. Então, mantenho a minha posição, continuo contrário ao projeto. Nós já temos uma lei do ex-vereador Jussival, vou repetir, que dizia sobre a punição, a multa para quem descartar qualquer tipo de material, e não só papel e panfletos, todos os tipos de materiais inservíveis na cidade. Então, nós já tínhamos essa lei do vereador Jussival, nós temos a lei do ex-vereador Souzão, que também diz sobre este assunto, que é a lei da cidade limpa. Então, nós já temos legislação para esse tema. Então, volto a reafirmar meu posicionamento, sou contra o projeto, peço aos colegas que a gente possa reprovar esse projeto, essa matéria, que vai sim prejudicar as pessoas que são do ramo, seja supermercados, gráficas e as pessoas entregadores. Muitas vezes é o primeiro emprego de muitos jovens, o emprego da panfletagem. Então, quando a gente dificulta e põe burocracias, a gente pode estar estimulando a mais desempregos nessa cidade. Em um momento que a gente luta cada vez mais por emprego, onde o jovem cada vez mais tem menos oportunidades no mercado de trabalho. Então, nós temos que ter a responsabilidade de incentivar os jovens. Então, peço o voto dos colegas para que sejam contrários a esse projeto. Vereador, aí em discussão, com a palavra para a segunda discussão do nobre vereador Rogério Gonçalves. Presidente, eu vou reafirmar o que eu acabei de falar. O senhor tem que rever esse seu ponto de vista de colocar o projeto. O senhor tem que recontar os votos do qual o senhor mesmo declarou. O senhor falou, está gravado. Então, está entrando em terceira votação. Não tem essa possibilidade. Não existe plano B. O Rafael muito bem disse agora, todos os projetos da semana passada foram prejudicados, então. Todos. Porque no nosso artigo aqui é bem claro, os vereadores presentes, que declaram presença, não os que estão em plenário. Então, todos aqueles que declararam presença, ele conta como voto. Favorável, contrário ou se abstendo. Aqueles que estão ausentes é voto de abstenção, porque eles não estão no plenário. É simples a regra. Né? Respeito muito o trabalho do professor que colocou esse projeto, sou bem contrário, porque a gente tem que aumentar o número de empregos, a gente tem que fomentar esse tipo de serviço, que os jovens possam entregar o panfleto, sim, que eles possam trabalhar, que as empresas que se achar que tem condição, se tem o direito de fazer a propaganda, sim, para chegar em nossas casas, em nossas mãos as propagandas. Né? É nosso dever zelar pelo trabalho da Câmara. Se esse projeto for votado pela terceira vez, automaticamente a Câmara vai cair num descrédito.
Porque uma que automaticamente eu vou mandar um ofício falando a respeito sobre esse processo da terceira votação. Porque o senhor não tem nenhum aparato jurídico aí. O senhor tem algum parecer que lhe permite votar 3 vezes o mesmo projeto? Não. Então, o senhor precisa ter essa segurança para ver se o senhor pode votar, porque o senhor declarou, encerro a votação. E contou os votos na televisão e declarou a matéria prejudicada. Então, a gente não está aqui inventando a roda. A gente está simplesmente falando os fatos que ocorreram. Né? Agradeço o nobre Paraíba, que não estava ausente, mas estava trabalhando aqui ao lado. Né? Eu estou presente aqui, declarei minha presença. Se o senhor botar para votar de novo, eu não vou votar, vou me negar a votar. O senhor vai ter que, mais uma vez, colocar esse projeto para ser votado novamente. E ponto, porque foi a mesma regra que o senhor usou na semana passada. Os vereadores, ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador autor, o Edival Barbosa Paz. A palavra é sua, vereador. Primeiro, boa tarde, senhoras e senhores, nobres companheiros de trabalho, população arajaense. Acho que nem precisava sair daqui alguém, ou o nobre pai lá na prefeitura, mencionar que esse projeto era desconsiderado. Que não foi para mim, não foi por mim que pedi, foi para a população que pediu. Foi a população que pediu para que eu fizesse esse projeto. Fizesse não, que eu não faço nada. E ninguém faz nada sozinho. Como também ninguém derruba nada sozinho. Então, façam o que quiserem. Mas todos, tem o nome de todas as famílias que pediram. E hoje para nossa alegria, só espero que ele não volte plagiado. E se voltar plagiado, que volte por alguém, não pelos que estão falando. Porque hoje foi feito um vídeo com o prefeito da nossa cidade, colhendo papel, panfleto, aqui nas ruas principais, 7 horas da manhã, tudo molhado, emporcalhando a nossa cidade, sujando. Não falem que eu estou chamando as pessoas de porco. Não escolha o time. A nossa cidade precisa continuar limpa. Precisa continuar limpa. E o outro projeto que nós estamos batalhando também, todos os vereadores vão ser convidados a participar. Não fiquem pensando que a gente vai fazer de qualquer forma. Principalmente aqueles que têm a emenda no PPA. Porque já vê aí as situações. Então, o momento, não tem problema. Não quer aprovar, não tem problema. Só que o presidente tem a autonomia dele, tem um regimento. Eu acho que é ele que tem que tomar a decisão, segundo o regimento, segundo o seu poder. Obrigado. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o nobre vereador Edmar do Rosário. Senhor presidente, quero dar uma boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Senhor presidente, queria citar aqui o Paraíba. Na semana retrasada, se eu não me engano, a maioria dos vereadores votaram um requerimento dele e não aprovou um requerimento desse vereador. E esse vereador, o gabinete dele é do lado do meu. Ele me cumprimentou, brincou comigo, como se nada tivesse acontecido. Diferente do outro vereador, o autor, que olhou nos meus olhos e disse assim: pastor porco, está emporcalhando a cidade. Eu acredito, senhor presidente, que se um projeto do vereador, ele não foi aprovado, eu não vou ficar o mandato inteiro sem olhar na cara dele, sem conversar com ele, porque eu o respeito. Então, eu não vou votar, não é por causa pessoal, até porque eu falei na semana passada e continuo reafirmando que eu tenho uma pessoa que me orienta e que me repreende, que é a minha esposa que está ao meu lado. Sempre quando eu vou chupar uma bala, ela já está de olho nas minhas mãos para ver onde eu vou jogar aquele papel. Então eu queria só falar para esse nobre colega, a qual gosto, amo e respeito, que eu não fico porcalhando a cidade. E quantos projetos de vereadores aqui que não foi votado, que eu vejo quando sai daqui, um abraço, porque isso aqui é um trabalho, isso aqui não é algo pessoal. Inclusive, uma pessoa veio me procurar
né, agradecendo porque arrumou o seu primeiro emprego. Qual era o primeiro emprego, vereador Rafael? Permita citar. Entregar panfleto. Então eu peço aos nobres colegas, que se o presidente for votar aí, de novo fazer a recontagem. A matéria foi prejudicada desde a sessão passada, mas se vier a votação novamente, esse vereador vai votar contra, e peço meus nobres colegas que me acompanham, porque nós precisamos, como o vereador falou agora há pouco, nós temos que fomentar mais serviços e dar mais trabalho para a nossa população, para ganhar o seu pão nosso de cada dia. No mais, senhor presidente, obrigado e desculpa o desabafo. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Edivaldo Oliveira Paulo. Castelo Irmão, a palavra é sua. Senhor presidente, nobres senhores vereadores e ao público presente, a quem acompanha a votação. Senhor presidente, o que ocorreu na última sessão foi que o projeto, a hora apresentada, teve 7 votos favoráveis, né, e 3 abstenções e 3 votos contrários. Então, estava 7-6, porém, constava 15 vereadores presentes, mas em plenário tinha 14 e o presidente não votava a matéria. Agora, aí houve aquela dúvida, se os 7 votos seria suficiente para a aprovação da matéria. Observado o regimento, não seria, mas o presidente decretou como a matéria havia sido rejeitada pelo plenário. Posteriormente, foi retomado numa tentativa de corrigir possíveis erros, sem observar se havia de fato ocorrido o erro. Foi para corrigir um erro que não foi observado se havia ocorrido. No entendimento de alguns vereadores, não havia ocorrido erro por parte do presidente no momento no qual o presidente decretou a matéria como matéria rejeitada, no entendimento de alguns pares. Porém, causava-se dúvida, e surgiu também a hipótese de ter, embora no painel constassem 15 vereadores, tínhamos 14 vereadores em plenário, então era divergente a informação. Quanto à matéria apresentada, eu fui o vereador que votei favorável, fiz emendas corrigindo algumas partes que eu entendi que de fato não seria execuível, e posso garantir, o projeto não proíbe a distribuição de material. O projeto ele regulamenta, ele proíbe que o material seja jogado em vias. Na verdade, é mais uma provocação, é mais um toque, é um projeto que não terá tanto efeito quanto tantos outros projetos que aí foram apresentados. Então, o projeto, ele permite sim a distribuição, ele não permite que seja colocado a propaganda em veículos parados, em maçaneta porque a pessoa sai, muitas vezes liga ali o limpador de para-brisa e cai na via pública, emporcalhando a cidade de fato. Mas está liberada a distribuição do material. Eu fui autor de 2 emendas, a qual fiz questão de não atrapalhar essa atividade no município, entendendo que a atividade ela gera emprego e tem a necessidade também. Temos diversas gráficas que também estão na cidade, que fornecem material, temos os entregadores desse material, porém, foi necessário pensar regras para diminuir a poluição aí nas vias. Então, destaco, votei favorável, também entendo que o projeto havia sido rejeitado, porém, tendo a oportunidade, voto favorável novamente, senhor presidente. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Renato Bispo Caroba. Senhor presidente, senhores vereadores, bom, presidente, primeiro eu queria, já que desviaram um pouco no como vou discutir o mérito e sim a questão da atuação dessa presidência, eu queria que o presidente apenas se atentasse que eu alertei isso na sessão passada, que Vossa Excelência, na minha opinião não, como diz o regimento, o voto foi dado e Vossa Excelência deveria ter corrigido apenas a declaração do resultado. Porém, Vossa Excelência optou por fazer a votação novamente, o que é um erro. E isso ia gerar um precedente, como está gerando agora, inclusive. Agora, tem que fazer justiça também que Vossa Excelência tinha acertado da declaração do voto. Vossa Excelência tinha declarado que a matéria tinha sido prejudicada. E aí o burburinho dos colegas vereadores acabou levando Vossa Excelência a interromper a sessão. Então, Vossa Excelência estava certo na condução e errou posteriormente, quando botou em votação de novo. Mas eu quero dizer especificamente, assim, eu com todo respeito ao nobre professor Edival, eu não votarei favorável, vou me abster da votação e explico por quê.
Primeiro, porque assim, eu não vejo quanta aplicabilidade. E, com todo respeito, e votei favorável até por conta da iniciativa do vereador em apresentar as emendas, mas as emendas apresentadas pelo nobre vereador Castelo Alemão, ela pega o artigo 1º e fala: esta lei disciplina a colocação de propagandas mediante distribuição de panfletos, qualquer outro for. E parágrafo único: fica permitida a distribuição de panfletos similares em mãos, bem como nas caixas coletoras e tal. Ela não proíbe que você coloque no portão, ela fala que permite você entregar na caixa. E o poder público pode fazer tudo aquilo que a lei diz que pode fazer. O cidadão comum pode fazer tudo aquilo que a lei não pode fazer, que a lei não previu. Então, quando você permite colocar na caixinha, você não proíbe de colocar no portão. Você permite de colocar na caixinha, é diferente. Então, não resolveu o problema, com todo respeito, assim, porque fica permitido a distribuição de panfletos em mãos, bem como nas caixas coletoras de correspondência. Tá, e se você não fizer isso? Não é proibido, porque o primeiro artigo dizia que fica proibido. Então, o artigo original diz o seguinte: fica expressamente proibida a distribuição de propaganda. Então, ele está ali proibindo. Esse não, ele está permitindo colocar na caixinha. Na caixinha, popularmente dita aqui. Então, é só para dizer que, infelizmente, não resolve nenhuma coisa, nem a proibição, e nem resolve a questão objetiva do professor, que é evitar, sim, a questão ambiental, mas é que, na prática, ainda não consigo entender como aplicabilidade. É só por isso. Então, por conta disso, eu vou me abster da votação, senhor presidente. Senhores vereadores, é encerrada a discussão. Eu quero novamente invocando... O senhor já discutiu... Pela ordem da discussão? Ótimo, beleza. Vamos lá. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Maiolino. A palavra é sua, Paulo Henrique. Boa tarde a todos mais uma vez. Bom, em respeito ao meio ambiente, vamos abster do voto aí. A gente tem um entendimento aí da preocupação do autor desta lei com relação exclusivamente ao meio ambiente. Estamos numa sinuca de bico aqui tão grande, né? Você vai para lá, não tem jeito, vai para o outro, não tem para onde correr. E a gente quer chamar de porcalhão, não mais eu que sou porco, chama porque eu sou palmeirense, cara, então fica difícil. Semana passada mesmo eu tive a oportunidade, na semana retrasada, aliás, ministrar uma palestra lá na Centro Espírita Amoniação, uma quarta-feira à noite. Tinha 500 pessoas. E aí eu tive que panfletar para todos. O pessoal conhecer, entender melhor o nosso projeto, que é a Associação Doutores do Riso, nosso projeto social. E muitas vezes, quem não é visto não é lembrado. A propaganda fala muito bem, que a propaganda é a alma do negócio. O slogan da propaganda é isso. Então as pessoas ganham seu pão de cada dia, muitas vezes fazendo essa distribuição. Como o pastor falou muito bem, gerando o seu primeiro emprego. Então, é claro que tem a preocupação no meio ambiente, mas ao mesmo tempo, a gente não pode fazer vista grossa com relação à maior necessidade e à prioridade, que é justamente a questão da empregabilidade. Então, esse é o fator predominante. Fator predominante que vai imporar a pessoa. Não tem emprego na nossa cidade, como não tem emprego na nossa região, como falta emprego em várias partes, não só Arujá, como várias partes. E muitas vezes um jovem, um jovem aprendiz, um adolescente, consegue fazer um famoso bico, fazer um freelance, justamente na entrega de panfletos. Esses panfletos que as gráficas fazem, seja para mercado, seja na política, seja onde for, é importante. Então, haja vista que eles vão levar por esse entendimento da proibição. Mas eu entendo perfeitamente o projeto do professor Edival, eu sei que é importante, com relação ao meio ambiente. Então, devido a esse motivo e em respeito ao meio ambiente, eu vou me abster do voto, dessa vez. Ok, vereador. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Sebastião Vieira de Lira. Obrigado, presidente. Bom, primeiro eu gostaria de entender aqui uma matéria que seja de uma votação simples, vereador Rafael Laranjeira. Permita citar. Quer dizer, se eu tiver uma dor de barriga ou qualquer um outro parlamentar, que a nossa casa são 15 vereadores, o presidente só vai votar no caso do empate. Então, uma matéria de maioria simples, se der qualquer um piriri aqui em qualquer um dos vereadores, nós teremos que, se for uma matéria impactante,
Nós teremos que então suspender a sessão até que o cabo volte. É isso? Quero entender se é assim, porque não foi o meu caso. Mas eu estava no meu gabinete, os meus requerimentos, os meus trabalhos, a minha presença está registrada, inclusive desde o início da sessão. E nenhum vereador é obrigado a estar em plenário para votar o que vem, não. Não existe o regramento dizer o vereador só é vereador se ele estiver presente em plenário. Eu posso estar aqui desenvolvendo aqui um projeto de lei, eu posso atender um munícipe, eu posso ir no banheiro, eu posso ir tomar um café, posso fazer o que eu quiser diante da situação. Então eu acho que está sendo equivocada a condução, senhor presidente, dessa votação novamente. Eu tenho entendimento da matéria, pessoalmente, eu tenho o meu entendimento. Eu voto de acordo com o meu entendimento. Então, o meu voto agora, diante da situação que foi construída, nós não podemos errar. Como o vereador Rafael falou e citou bem, ele citou que o projeto das adegas, que eu também não estava presente no momento, que era um em continuidade do outro. Eu também estava atendendo aqui no meu gabinete. Estava aqui. Puxa nas câmeras que vocês vão ver, meu carro está aqui. Puxa nas câmeras que vocês vão ver que eu estou dentro do meu gabinete. Mas não é por fugir de votação, não. Pelo contrário, eu gosto é de votar. Principalmente quando há impacto. E esta matéria, quero dizer aqui, deixar bem claro, nós somos cobrados dia a dia, taxados em jornais, mais em redes sociais, que vereador não faz nada, que vereador é isso, que é aquilo, porque que não gera emprego. Ué, será que eu tenho potencial, ou qualquer vereador tem potencial de nós abrirmos uma indústria aqui e gerar emprego? Não. Incentivos, sempre nós fizemos leis para incentivos fiscais, para incentivos que as empresas viessem a se instalar em nosso município. Só que nós temos uma área de 97 km², a grande maioria de APP, nós somos restritos a indústrias se instalarem em nosso município. E como foi bem dito, o primeiro emprego é sempre aquele de entregar papel, ou então de trabalhar numa feira, na frente vendendo roupa, vendendo caldo de cana, engraxando sapatos, seja numa padaria, carregando sacola, bem falado aqui pelo vereador Rogério. Você pega um carrinho aqui, você fica ganhando a moedinha ali, entregando um panfleto. Quero dizer que nas eleições, todas as cidades são emporcalhadas. Por que não enxergam isso? Agora dizer que vai tirar isso ou aquilo, por gentileza, né? Senhores vereadores, ainda em discussão, com a palavra o vereador Marcelo José de Oliveira. Marcelo, por gentileza. Senhor presidente, boa tarde, todos os vereadores, público presente. Senhor presidente, primeira discussão e votação desse projeto, eu votei favorável. O vereador Castelo Lemão fez algumas modificações no projeto. Tem que ficar claro, senhor presidente, que esse projeto ele não visa proibir essa atividade. Ele apenas visa que essas pessoas, prestadores de serviço, coloquem os panfletos, os folders na caixa coletora ou em mãos. Então, esse temor é um projeto educativo. Eu até concordo com o vereador Rafael Laranjeira, que eu acho meio difícil acontecer, mas pode acontecer, vereador, daquela pessoa maldosa que pega e vai lá denunciar. E o vereador Castelo, na emenda dele, tomou muito cuidado também de visar essa situação, para a pessoa ter direito a um recurso. Hoje já existe a Secretaria de Trânsito, que recebe recursos de multas do trânsito. Então essa pessoa, uma vez ela se sentindo prejudicada, ela pode fazer o recurso dela, uma petição simples, e já vai protocolar no setor responsável que já presta esse serviço. Então eu não vejo nenhum óbice, vou votar com muita tranquilidade nesse projeto, parabenizo o autor do projeto, tenho certeza que uma vez esses prestadores de serviço tendo esse temor, a cidade vai ficar mais limpa e a atividade vai continuar. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhores vereadores, eu quero encerrar a discussão. Eu quero colocar em segunda votação o projeto de lei 183 de 2018, que disciplina a colocação de propaganda mediante panfleto, fixação de panfletos, folders, folheto de qualquer tipo de material impresso publicitário de autoria do novo vereador Edival Barbosa Paz. Senhores vereadores, eu quero, antes de colocar em votação, eu quero novamente me lançar aqui o artigo 103 e, nos termos do artigo 103, solicitar aos nobres pares a verificação de presença. Senhores vereadores, com 14 vereadores presentes, ausência em plenário da nobre vereadora Cristiane Araújo Pedro, segunda secretária desta casa, se encontra, então, em condições de ser votado em segunda discussão. Está em votação, senhores vereadores. Senhores vereadores, vereador Sebastião, vereador Rafael. A necessidade, então, senhor vereador, a necessidade do vereador votar, seja por abstenção, ou então o vereador precisa ser ausentado do plenário. Okay? Não há possibilidade do vereador não votar. O regimento é claro e transparente, a lei orgânica é clara e transparente. Vou solicitar ao novo vereador, primeiro secretário dessa casa, que faça o mesmo, ou ele se ausenta da mesa. O regimento, o vereador Rogério, eu quero pedir aí a compreensão do nobre par, porque o fato, o vereador Rogério, eu quero pedir para o nobre par que vereador Paraíba, por gentileza. Bom, o vereador está ausente, então, com a ausência em plenário do novo vereador Ana Cristiane Pedro, Sebastião Vieira de Lira, com os votos favoráveis do novo vereador Gabriel dos Santos, Luiz Fernando, Edival Barbosa Paz, Abel Larini, Marcelo Zé de Oliveira, Edivaldo Oliveira Paula, com os votos contrários do novo vereador Rafael Laranjeira, Edmar do Rosário, Rogério Gonçalves Pereira, com a abstenção do novo vereador Paulo Henrique Malonino, Renato Bispo Caroba e Ana Cristina Pori. Neste momento, há necessidade desta presidência votar, é isso? Não tem maioria dos presentes no plenário. Ok, vereador. Ok, então o projeto encontra-se prejudicado. Senhores vereadores,